Bem, a gente está de volta com o nosso Direito no Ato, no segundo bloco, visitando e conhecendo um pouco mais do escritório Tostes de Paula, uma das principais referências que a gente tem em Minas Gerais e no país de atendimento jurídico, e que neste mês de novembro de 2021 comemora 25 anos de atuação crescente. Eu queria aproveitar esse bloco, meu caro Dr. Otávio, para que a gente contasse um pouco sobre os alcances, sobre os resultados que o Tostes de Paula conquistou nesses últimos tempos. Eu sei que o escritório sempre está posicionado aí entre os mais admirados, entre os principais que a gente tem em Minas Gerais. Conta um pouquinho sobre essas premiações, sobre a posição do escritório agora, e aí na sequência eu vou te perguntar sobre esses resultados que foram alcançados para clientes e que deixaram aí o seu impacto na trajetória, na vida do escritório como um todo. Pois não, Gustavo, de fato o escritório ele tem, especialmente em Minas Gerais, um posicionamento de destaque e também uma abrangência nacional. Em Minas nós estivemos durante muito tempo e ainda estamos dentre os 10 maiores escritórios, mais recentemente entre os 5 maiores escritórios, considerando-se o número de advogados associados. Enquanto ao reconhecimento nacional, tem uma revista especializada no ramo que nos deu destaque aí desde 2009, está passado também para 2019. Qual que é a revista? É a revista Análise. Okay. A revista Análise, uma publicação exclusiva da área jurídica, que nos deixa muito satisfeito e também com uma responsabilidade muito grande, né, Gustavo? Que o mais difícil do que alcançar o status ou levantar o voo é seguir voando. Então esse é o propósito nosso, seguir com esse reconhecimento, seguir aí desbravando novas fronteiras e aqui com vocês hoje. No programa com o Dr. Gustavo, a gente perguntou também sobre as questões da realidade atual do escritório. Ele falou que hoje a gente deve ter aqui cerca de 200 a 300 clientes. E a pergunta que eu te faço é, dentro dessa trajetória toda, dentro do ambiente, do período, inclusive, vamos falar que você está associado e participando ativamente, quais foram os principais momentos que você entende que solidificaram ainda mais a respeitabilidade do escritório, o reconhecimento do escritório? Certamente, Gustavo, uma boa pergunta. Talvez esses grandes momentos vêm dos grandes desafios. E nós enfrentamos alguns grandes desafios ao longo dessa caminhada, alguns vários. Sem citar nomes de cliente, para não ferir qualquer coisa nessa questão, mas demandas, por exemplo, de cunho coletivo, desde questões envolvendo o direito do trabalho, empresas com 200, 300 empregados, tendo que ser, lamentavelmente, do ponto de vista do emprego, mas dissolvidos. Então, alcançar uma solução que atenda ou que fira de menor maneira, de um impacto menor à vida dos trabalhadores. A se pensar também no direito ambiental, por exemplo, desapropriações de grandes áreas para a implementação de pequenas ou grandes centrais hidrelétricas, que envolve o Ministério Público, envolve, e com todo respeito, a população local. Então, são questões que, pelo próprio relato breve que faço neste momento, evidenciam a necessidade de uma equipe multidisciplinar, que às vezes até extrapola o jurídico, pois é preciso atender e entender a compreensão humana de determinados fatos, como um desemprego, como uma desapropriação. Mas também tem muita coisa boa, né? Nem só de problemas se vive um escritório de advocacia. Então, concretização de grandes negócios, uma assessoria contratual, poder ver fusões e aquisições acontecendo, trazem para nós um grande entusiasmo de dizer, de seguir. E sobre o cliente, se você me perguntar qual é o melhor, é aquele que está por vir. É o próximo desafio e aqui a gente está com a equipe preparada na espera para que chegue. Excelente, você falou sobre a equipe preparada, e aí eu queria entender o que é esse preparo. E aí eu vou explicitar ainda mais a pergunta. O profissional que foi estabelecido 20, 30 anos atrás, e o profissional que está acabando de se formar agora, como é que vocês fazem esse equilíbrio interno entre as realidades de formação de 20, 30 anos atrás e a realidade de formação e, mais do que tudo, de postura e de atendimento? A realidade das pessoas que estão se formando agora, com muita tecnologia, com muita informação, é diferente
das pessoas que se formaram ali atrás. Como é que o escritório faz esse equilíbrio entre as pessoas que estão vinculadas ao desenvolvimento tecnológico, a encontrar novas soluções, novos softwares para poder trabalhar os clientes de maneira mais eficiente? Como é que vocês fazem esse equilíbrio aqui e prestam esse serviço para as empresas? Essas habilidades, né? O profissional de 20, 30 anos, o profissional de 20, 30 dias, parece-me que o grande desafio que a gente tenta fazer é mesclar. É claro que o que há de ser homogêneo? Homogêneo é a intenção, a vontade, a garra, o estudo, o comprometimento. E heterogêneo, as habilidades. Você vai ter dentro de uma mesma equipe aquele que fala melhor, aquele que gosta mais de fazer um serviço por trás das câmeras, aquele que prefere fazer uma audiência, aquele que prefere fazer uma análise de contrato. E dentre as várias áreas, aquele que também prefere o direito do trabalho, o direito empresarial, o direito tributário. E a grande questão e o grande desafio da gestão do escritório é exatamente isso: identificar as habilidades e colocá-las de maneira que o profissional possa florescer, digamos assim, né? Com a pujança que todo ser humano tem, mas dentro da área que ele consegue melhor fluir o seu conhecimento. Quantos profissionais tem aqui para gerar esse atendimento e como é que é feita essa gestão? Quantas pessoas fazem parte do comando dessa gestão? É interessante, muito bem. O escritório atualmente ele tem 6 sócios patrimoniais, temos os dois grandes timoneiros que eu brinco, que é o Gustavo e o Guilherme, e nós temos outros 4 sócios patrimoniais, e estes 6 participam, digamos, do núcleo de gestão, mas também todas as áreas, isso é muito importante que se saiba, que todas as áreas do escritório têm a autonomia para identificar e imediatamente suprir determinadas demandas. Porque muitas vezes, Gustavo, não há tempo necessário, vou consultar, não. É importante dar autonomia, porque aquele que gere contratos tem plena condição de imediatamente responder. E a rapidez na resposta é um dos desafios e é uma das obrigações do advogado. Essa rapidez e essa autonomia, ela vem aumentando à medida que o tempo passa? Entendo que deve estar aumentando muito, não só a capacidade daquela unidade, daquela área da empresa fazer a sua gestão e fazer com que ela ande mais rápido, como também a eficiência disso. Quando se fala em eficiência, para aumentar a velocidade, é definir os padrões. Então, determinados comportamentos, expectativas diante de certas situações, é o que o escritório se preocupa. Claro que nunca, quando a gente pensa em autonomia, não é deixar com que um profissional faça sozinho, mas é já ter um roteiro em determinados tipos de situações para atender bem e rápido o cliente. Toda decisão estratégica é definida estrategicamente, mas uma das estratégias é a rapidez. Então, certamente, com o barco andando, se define, corrige, tem-se a tranquilidade de se corrigir a rota, a leveza da advocacia tem de ser leve. As soluções impostas não podem engessar o negócio, e é exatamente isso. E como alcançar isso? Qualificando a equipe, tendo um percentual altíssimo de advogados com a especialização, um número considerável de advogados com mestrado, e é exatamente isso. E assim, não é mágica, é esforço, é suor, e é o que o escritório tem tentado fazer. Doutor Otávio, eu vou já seguir aqui para os nossos últimos minutos, te fazendo uma pergunta que é uma pergunta que pode, de fato, ajudar a gente a ter uma compreensão do escritório e dos caminhos presentes e futuros. A gente passou agora, nesses últimos 20 meses, aí, desde março de 2020, talvez a gente tenha tido uma das passagens aí mais históricas para o mundo e para o país com a questão da pandemia do coronavírus e tudo que dela impactou. E aí eu cito a questão da mudança na forma de trabalho, a gente teve a questão de mudanças comportamentais, a chegada de novos serviços que antes não tinham ou que se evoluíram muito nesses últimos 20 meses de março até o presente momento. E aí eu te pergunto, o que você entende que a partir dessas transformações a gente vai ter que ter de novas especialidades no âmbito do direito e da prestação desse serviço para a comunidade, para as empresas, para as pessoas? O que você entende que neste período de pandemia
se transformou ou se acelerou ainda mais na prestação de serviços para as empresas. E aí eu repito, cito a mudança que a gente teve de comportamento de trabalho, cito as novas expectativas aí de novos setores que se apresentam. Como é que você está vendo esse avanço para frente? Quando se comemora os 25 anos do Tocha de Paula, a gente meio que está passando por essa pandemia, mas quase 100% das pessoas já tomaram a sua segunda vacina, o mercado começa a reabrir, as expectativas voltam a existir por um país melhor, por tempos que não sejam tão malucos quanto esse de pandemia. O que você enxerga, então, como advogado, como associado, como responsável pelo Tocha de Paula, como é que você enxerga esses próximos tempos em relação às especialidades que podem ter que se tornar efetivas? Bom, antes de mais nada, estando todos sobreviventes até o momento da pandemia, a gente tem que trazer um otimismo. Eu enxergo, espero que tenhamos melhores tempos, que de fato os últimos 20 meses foram difíceis para todos, para a sociedade como um todo. A pandemia não nos trouxe uma bula, então tivemos que aprender a voar voando. Eu brinco isso até com os alunos em sala de aula, que tivemos que aprender a voar voando. E em termos de perspectiva, Gustavo, sobre novas áreas e o que vai talvez ficar mais forte ou não, parece-me não ter dúvidas quanto tudo que se envolve a tecnologia. Isso é algo insofismável. Há o exemplo do direito. A gente faz hoje audiências online, sustentações orais online, oitivas de testemunha online. Há 1 ano e meio, ninguém imaginava fazer isso num tempo normal. E onde que aprendemos a fazer audiência online? Onde que aprendemos a não olhar para o juiz e olhar para a câmera, sabendo que de lá atrás da câmera está o juiz? Em nenhum lugar. Então, uma certa adaptabilidade, né, e desenvolver certos tipos de habilidade que não estão na escola. Aí, por exemplo, o direito e a informática, o direito e a informática é uma expressão antiga, né? O direito e a tecnologia, atualmente nas instituições que lecionam, já possuem a cadeira. Mas não era verdade há 5 anos atrás. Como desenvolver um contrato de uma startup? Se você colocar para uma startup que você tem que contratar todos os empregados, carteira assinada, ela fala, não, esse advogado não me serve. Então, é claro que o direito não se amolda aos anseios de determinados setores, mas é preciso ter uma certa percepção de modo a atendê-los. Então, sobre o futuro do direito, sobre o futuro da advocacia, primeiro que a gente não sabe ao certo, mas que estará atrelado à tecnologia. Talvez uma maior simplicidade, que a tecnologia boa é aquela que simplifica, não complica, né? Por sistemas cada vez mais amigáveis e acessíveis a todos, porque ainda vivemos num país com um abismo acerca de tecnologia da informação. Você está em São Paulo, na Faria Lima, se você andar em 1 quilômetro em linha reta, você chega em setores em regiões com pobreza. Só para dar o exemplo de São Paulo, em Minas, Belo Horizonte não vai ser diferente. Então tem de se enfrentar esse tipo de questão, e tentar compreender a tecnologia no direito como um facilitador. E aí para isso tem um tanto de aplicativos, tem um tanto de programa que a gente precisa depois entender também o que vai ou não funcionar. Está claríssimo. Como é que você enxerga o Tocha de Paula daqui a 25 anos? Eu imagino o Tocha de Paula daqui a 25 anos, pensando, mais forte e cada vez mais certo de seus objetivos. E quais são? Eles mudarão. O importante é que o escritório e qualquer pessoa de 25, 50, 70 tenha leveza para eventualmente mudar o roteiro da vida, respeitando os valores ideais que foram os propósitos do Gustavo e do Guilherme há 20 anos atrás, 25 anos atrás, de atender, de fazer o correto, de buscar o direito, atender ao cliente, prestação de serviço com qualidade. E eu acho que é assim que o escritório tem que estar. Está claríssimo, satisfação poder acompanhar essa trajetória aí nesses últimos mais de 10, 15 anos. Fico feliz em estar podendo participar desse momento dos 25 anos do Tocha de Paula. Reconheço nele uma referência indiscutível no ambiente jurídico de Minas Gerais e, obviamente, referência em todo o país. Então é uma alegria a gente do Direito no Ato estar começando essa missão de apresentar os principais escritórios de Minas Gerais aqui no canal Viver Brasil.
nesse momento em que é celebrado os 25 anos. Então, te agradeço pela deferência, por nos receber aqui no Tocha de Paula. Espero que os próximos 25 anos sejam de muito trabalho, de muito sucesso, de boas conquistas e de uma contribuição crescente ao mercado de Minas Gerais, ao país de maneira geral. Muito obrigado a você, Dr. Otávio Tostes. Gustavo, eu que agradeço ao Viver Brasil, ao Direito no Ato, é uma honra. E estamos aí, a casa é nossa. Obrigado a todos, a gente fica por aqui, a gente volta com o Tocha de Paula no terceiro capítulo do Direito no Ato na próxima semana.